Muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta conversação de folclore. Gostaríamos de sabermos há quantos anos é que preside esta federação. Ora bem, eu presido é o terceiro mandato, portanto estou no segundo ano do terceiro mandato que nos prefaz 8 anos. Isto é a primeira vez que fazem estas conversas de folclore? Não, a Federação tem 35 anos e desde o início que se fazem encontros, jornadas, palestras, colóquios em todas as zonas do país, portanto é um trabalho intenso, digamos assim, é um trabalho que é um dos principais trabalhos da Federação, que é formar os dirigentes e componentes que fazem parte dos grupos de folclore. Como é feita a organização destas conversas? Digamos que a Federação tem uma estrutura que passa por a direção, tem os seus corpos sociais, depois tem a direção, a própria direção tem depois um conselho técnico nacional, que é composto por pessoas de todo o país, portanto que são 5 diretores de zona. Depois tem um conselho científico que ajuda, a certo ponto, também no esclarecimento, no aprofundamento em relação aos factos das vivências das comunidades que os grupos representam, e depois desta estrutura do Conselho Técnico Nacional sai uma rede estrutural dos Conselhos Técnicos Regionais. Digamos que em cada zona etnográfica a Federação de Folclore Português tem um Conselho Técnico Regional, que depois tem um coordenador, que de certo modo também é formado depois pelos diretores de zona. Para além destes, até no continente, em Portugal continental, nós também temos uma delegação em Paris, França, não é? Uma no Brasil, no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, e temos também uma delegação no Canadá. Trabalhamos também com outras comunidades, mas em termos de estrutura federativa, neste momento, e temos na Madeira e os Açores também, conselhos técnicos na Ilha Terceira e a Delgada. E porquê essas conversas de folclore? Pronto, como deve compreender, há de esclarecer, neste momento ainda, infelizmente, ainda continua muita confusão nos grupos, nas pessoas que fazem parte dos grupos, nos dirigentes, de saberem o que é, de certo modo, folclore. Primeiro começa por aí. Portanto, conhecer o conceito. Muitos não sabem o que é. E depois de conhecer o conceito, digamos assim, quando eles recolhem um facto da vivência da sua comunidade, têm que ter critérios para eu saber analisar. Portanto, tem que ter pelo menos um mínimo de 4 critérios, porque depois há outros, quando se quer fazer um aprofundamento mais científico, usamos outros critérios. Mas pelo menos 4 são muito importantes, que já foram falados hoje aqui da manhã pelo leitor que está neste momento a usar da palavra. Daí que há necessidade das pessoas saberem isso, há necessidade dos dirigentes e os componentes saberem situar a época da representação, porque uma coisa é fazer uma representação nos princípios do século XX, outra coisa é fazer no final do século XX, ou no meio do século XX, ou digamos, na primeira do século XIX. Portanto, digamos, porque os hábitos, as vivências, as formas de estar alteraram-se. Portanto, digamos que isto é um trabalho que é preciso estudar. Portanto, um grupo de folclore não é bem um grupo de marchas. Marchas centros de primor, acho que também devem existir, devem fazer, porque alegra as pessoas, junta as pessoas, e isso é muito importante. Mas há realmente muita confusão no terreno sobre o que é, na verdade, folclore. É a primeira reunião de conversas que vão ter este ano, ou
pretendem alargar mais estas reuniões por outros grupos de folclore? Assim, aqui em Liumil é a única deste ano, não é? Portanto, só vamos realizar esta aqui este ano. Mas posso lhe dizer que em 2012, no final do ano, em todo o país, devem andar à volta de 300 ações de formação realizadas com este formato e com formatos diferentes mais direcionadas, portanto, digamos assim, formações de 36 horas para ensaiadores, formações de 70 horas para aqueles que querem aprofundar mais os conhecimentos, portanto, é feito com módulos, quer dizer, nós temos algum tipo, temos, por exemplo, formação também para tradutores dos instrumentos tradicionais, por exemplo, neste momento temos a decorrer em Vila Nova de Gaia e em Santa Maria da Feira. Portanto, é um trabalho imenso que envolve, digamos assim, a Federação, a estrutura federativa, são quase 300 pessoas neste momento que trabalham, certo, voluntárias também, graciosamente, mas, digamos, é um trabalho que tem permitido a melhoria qualitativa dos grupos de folclore. Reconhecemos que já fizemos um caminho grande, mas ainda há muito caminho para percorrer em termos de, digamos assim, de sabermos, porque o folclore é património. É uma questão que... e uma tradição que se deve manter. Exato, e sobretudo porque considera património, e na verdade ele é património. Logo tem que ser cuidado como tal, não é? Por isso não podemos, isto é, digamos assim, se comparássemos o folclore, que é património material, que não se vê, se comparássemos, por exemplo, com o património construído, por exemplo, com um pelourinho, com as alminhas, logo víamos, por exemplo, se forem um pelourinho e meterem lá os pedaços de cimento, adulteraram um pelourinho, não é? Fácil de compreender. No folclore também é igual. Se as pessoas, por exemplo, trejavam, se as cheias das pessoas eram por tornozelo, se elas andam mais para cima do tornozelo, adulteraram. Só para terminar, quais são as expectativas para a Federação? É assim, nós este ano vamos celebrar o ano do folclore português, que vai começar em 22 de Abril no Santuário de Fátima, com a peregrinação que anualmente a Folclore costuma organizar, na qual é habitual participarem à volta de 10 a 12 mil pessoas trajadas. Depois vamos continuar as comemorações no primeiro fim de semana de maio, 3, 4 e 5, salvo erro, com a Feira Rural Portuguesa, em Vila Nova de Gaia, mais propriamente em Herculano. Portanto, é também uma demonstração de uma feira do princípio do século XX, uma tentativa de reconstituição. Depois teremos, no dia 19 de maio, na programação oficial da Capital Europeia da Cultura, Guimarães, o desfile nacional do traje popular nos princípios do século XX. Depois ainda vamos ter, em agosto, o Mundo Campo e Dança em Guimarães, portanto, que será, salvo erro, do dia 11, 9, ou 11, acho que é 9, 9 a 26, portanto, onde vão estar muitos países, iremos dar um pouco de impacto mais, digamos assim, aos países lusófonos, sobretudo ao Brasil, à Angola, alguns grupos que já têm organizações similares às nossas, não é? À nossa federação. E depois vamos terminar este ciclo de comemorações do ano do folclore português com o Oscar Mundial Folclore, que será também em Guimarães, que também faz parte do programa oficial da Capital Europeia da Cultura, em que será de 26 de novembro a 3 de dezembro. Digamos que isto o Oscar é uma organização que
normalmente distingue 12 personalidades de todo o mundo que contribuíram para a divulgação do folclore, para a preservação do folclore do seu país e também de outros países às vezes. Só para terminar, quando é que pretendem fazer uma ação deste género na cidade do Peso da Régua? Ora bem, isso é sempre feito com o coordenador da zona. Portanto, o coordenador da zona é que poderá agendar, porque normalmente nós estamos sempre disponíveis, tem que ser uma agenda feita com algum tempo, porque pronto, no caso dele é mais fácil, mas, por exemplo, quando eles querem que esteja o Presidente, é muito complicado que os fins de semana são sempre muito ocupados, que temos ações. Portanto, neste momento temos a decorrer ações só direcionadas para jovens, portanto, que vão passar por todas as regiões, portanto, só para entre os 15 e os 30 anos. Portanto, é um trabalho também que envolve alguns diretores da Federação, e esse trabalho de formação de jovens vai culminar com o grande Congresso da Juventude, que será em março de 2012. 2013, melhor. Muito obrigado por ter concedido esta entrevista à Rádio Alagoas. Nós é que agradecemos o trabalho e a possibilidade de poderem divulgar perante os nossos ouvintes aquilo que a Federação de Folclore Português está a tentar realizar em prol da cultura tradicional portuguesa. Obrigado. Obrigado. Antes de mais, quero agradecer esta mini entrevista para a Rádio Alagoas. Gostaria de perguntar, dar-me uma análise geral daquilo que foi hoje o primeiro encontro de conversas de folclore. Ora bem, estas conversas da etnografia e folclore vêm-se realizando em toda a zona de Trás-os-Montes, Alto Douro e Douro Sul. Hoje foram aqui na Casa do Povo do Liumil, onde estiveram presentes 22 grupos que foram convidados. E ontem nos deu a honra de estar presente o Grupo Recreativo do Godinho. Pelas impressões que tivemos das pessoas presentes, achamos que eles também, achamos que tudo correu bem, informamos e fomos também informados de outras coisas, trocámos opiniões e fizeram-se dúvidas e foi assim que decorreu e esperamos que os próximos decorram também desta maneira, em boa harmonia e boa relação entre todos os grupos. Mais ou menos quantos grupos estiveram aqui presentes neste primeiro encontro de conversa? Estiveram representantes de 22 grupos. Isto é a primeira vez que organizaram, ou vão pretender daqui em diante para o futuro, organizar mais conversas deste tipo? Não temos vindo a realizar há uns anos a esta parte, já realizamos há 10 anos também na Casa do Povo do Pinho, na Régua, e este ano as primeiras são estas que se realizaram hoje aqui, as próximas vão ser em maio em Cárcere, Rezende, e estamos também à procura de datas para mais uma vez fazermos na Régua e em Vila Real. Só para terminarmos, quais são as vossas expectativas para o futuro? Ora bem, quem tem que saber são os grupos e os dirigentes dos grupos é que têm que fazer tudo e aquilo que sabem e aquilo que venham a fazer nos grupos de folclore. Nós esperamos que cada vez mais os grupos de folclore sejam mais genuínos e mais verdadeiros para que o público veja realmente a etnografia e o folclore a sério. Muito obrigada por terem dado esta entrevista à Rádio Alagoas. Obrigado à Rádio Alagoas pela entrevista também. Boa tarde. Muito obrigado.